pessoal, sou o Luiz Henrique Santana, o economista-chefe da Lotus Investimentos. Vamos falar agora sobre o nosso resultado do mês de janeiro de 2020, o nosso primeiro mês do ano, né? Nós começamos aí, tivemos uma rentabilidade de 6,5% contra uma desvalorização do Ibov de 1,38%. Então a gente ganhou quase aí 8% acima do Ibov, né? Chegamos inclusive a ter o pico de 11% no mês. Entretanto, a partir dos desdobramentos do coronavírus, a gente acabou da segunda quinzena de janeiro em diante caindo junto com o mercado, né? Nós começamos o ano muito bem, mas lá pelo dia 17, pelo dia 18 de janeiro, acabou que a nossa carteira deu uma queda aí por conta do coronavírus. Mas falando um pouquinho sobre o mundo, né? Em janeiro, o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos ordenou um ataque ao Irã e lá foi atingido lá o alvo que era o principal responsável pela defesa iraniana. Isso não pegou muito bem nas relações aí exteriores e também o pessoal lá do Irã acabou atacando algumas bases dos Estados Unidos. Também, acidentalmente, um avião aí da Ukraine Airlines também foi atingido e acabou ocasionando em 172 vítimas aí, né? No início do mês acabou que grande parte dos agentes, né, do mercado como um todo, eles acharam que isso aí traria uma nova crise e tudo mais, o que acabou não se confirmando. O petróleo deu uma ligeira alta aí nos 2 primeiros dias, mas logo depois voltou aí ao patamar de 58, 50 dólares aí. Então, para os Estados Unidos, o que a gente teve em janeiro foi o presidente Donald Trump foi indiciado lá com a questão do impeachment, mas acabou que ele foi inocentado aí lá no Senado, né? Então, os Estados Unidos, a gente teve também o resultado do crescimento da economia americana de 2,1% contra uma previsão de 2%. Eles mantiveram a taxa de juros deles lá em 1,75% e o desemprego dos Estados Unidos também continua em níveis confortáveis, ao redor aí dos 3,5% ao ano. Então, nos Estados Unidos a gente viu que eles continuam surfando a onda, né, de crescimento, essa onda toda deles que o Trump está continuando, está mantendo, e com os juros baixos, com a inflação baixa também. A gente não acredita que no curto prazo os Estados Unidos venham sofrer com alguma recessão, coisa do tipo. A gente acha que eles estão indo muito bem. Passando para a China, acho que nada mais notório, nada mais que em voga hoje do que o coronavírus, né? Esse é um vírus que vem se propagando. Muita gente tem perguntado por que as bolsas têm caído com os efeitos do coronavírus. A conta é simples. Como a região lá que foi o epicentro, né, do corona, acaba que essa região é uma região também de muito comércio. E aí os embarques, seja de pessoas, seja de mercadorias e produtos, eles ficam prejudicados. Então você não consegue ter um comércio internacional, navios e tudo mais, aeroportos são fechados. Já alguns bancos aí, como a gente comenta na carta, alguns bancos até cortaram a previsão de crescimento chinês esse ano de 6,5% para 6%, e alguns de 6% para 5,5%. Isso é só a modelagem, mas eles estão revisando o crescimento chinês. Então o impacto disso como você tem uma epidemia, algum surto que trate de doenças infecto-contagiosas, o comércio ele é bem reduzido, né? Como a gente está falando de uma região que é muito desenvolvida lá na China, acaba que o comércio também se reduz com eles, né? E para retomada também não é uma coisa tão simples. Então você suspende rapidamente, mas a retomada, a volta do ciclo demora um pouco mais. Então a China chacoalhou os mercados aí lá pelo dia 17, dia 18 de janeiro com a notícia do coronavírus, né? Acho que até agora o momento são 500 mortes confirmadas, mais de 20 mil casos aí já também confirmados. Passando aqui para a América Latina, a gente tem aí 2 grandes players, né? O México, que parece que também está dando uma arrefecida no crescimento, teve crescimento negativo do ano passado de menos 0,3%, né? E ele ainda tem algumas coisas boas, que o desemprego é muito baixo e também a inflação lá também não preocupa tanto. Só que o México hoje possui uma taxa de juros muito alta, né? Em torno de 7,25% ao ano. A gente acredita que o México, se não começar a fazer o dever de casa, como o Brasil está fazendo, eles podem sim entrar no mesmo problema que o Brasil incorreu uns anos atrás. A gente acha que a situação do México ainda é muito melhor do que a do Brasil, porque tem um endividamento em relação dívida PIB de 40%, mas se nada for feito agora, a gente acredita que eles podem sim começar a ir para o buraco. Falando também da Argentina, foi o primeiro mês que o presidente Alberto Fernandes, né, tomou posse lá.
A situação na Argentina está muito complicada, eles estão com a inflação altíssima, ao redor aí dos 50%, estão tentando congelar preços, estão tentando aí também reduzir o gasto, mas acontece que a situação na Argentina é bem difícil ainda. Ele tem a difícil missão de organizar as contas públicas, como também ele necessita ganhar a confiança dos investidores internacionais, para o fluxo monetário começar a entrar e não sair, como tem acontecido. Então, é uma dura missão aí que o presidente da Argentina tem nesses seus primeiros meses, ou no seu primeiro mês de mandato. Falando um pouquinho aqui da gente do Brasil, né? A gente ainda continua na retomada da economia. O resultado desse ano, a gente teve um déficit público em torno aí de 60 bilhões, o previsto era 120, então tivemos aí ainda um resultado bem melhor, mas ainda é um déficit, né? Conseguimos reduzir um pouco também o nosso desemprego, que estava em torno de 11,6%, passou para 11%, já teve uma queda. Então o Brasil vem nessa trajetória. Quando o governo atual assumiu lá em janeiro de 2019, nosso desemprego era ao redor de 12,6%, estamos em 11% agora. Acho que o trabalho ainda precisa ser feito, né? Então acaba que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. O mês também de janeiro foi o mês que nós tivemos a nossa máxima histórica na Bolsa, 117 mil pontos, né? E também a máxima histórica do dólar. Então, até o dia 15, mais ou menos, de janeiro, nós surfamos aí com a alta da Bolsa. Do 15 de janeiro, quando começou-se a veicular na mídia os desdobramentos aí do coronavírus, a gente teve a queda da Bolsa e também o dólar batendo aí na casa dos 4,28. A maior cotação desde que o Plano Real entrou em vigor em 1994. Falando também da Europa, o Reino Unido, né, saiu da União Europeia no dia 31 de janeiro, e isso daí foi muito ruim para o bloco europeu, mas acredita-se, né, que lá no Reino Unido isso foi muito bom para eles, porque dá maior autonomia para a política pública, para a política econômica, enfim. Eles acreditam, os ingleses, né, os britânicos, eles acreditam que a saída do bloco europeu dá maior autonomia e é benéfico para eles. Aqui no Brasil, a gente até já começou a colher um pouco os louros disso, porque o governo conseguiu chancelar alguns acordos econômicos diretamente, acordo bilateral com o Reino Unido, e aí a gente vê que o Brasil já está se tornando um parceiro, já está negociando diretamente lá com a Grã-Bretanha, o Reino Unido, enfim, lá com o pessoal lá da Inglaterra. Então a gente vê isso aí com bons olhos. Em paralelo também, o Brasil em Davos acabou negociando, saiu muito vitorioso, né, das questões que foram envolvidas lá. O ministro Paulo Guedes vendeu muito bem o Brasil lá em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu aí também nos primeiros dias aí de janeiro. E, em paralelo, o presidente Bolsonaro também foi à Índia e fechou outros acordos comerciais lá com os indianos. Acredita-se aí que os desdobramentos disso aí nós veremos no decorrer do ano. Foram acordos que já foram fechados, mas ainda não entraram em vigor, né? Então, a gente acredita que essa pauta nas relações internacionais do Brasil seja muito positiva. Então, o que nós temos aí, falando do mês de janeiro, essa foi a nossa visão. Acreditamos ainda na retomada, a gente acredita que o trabalho aqui no Brasil está sendo bem executado, está sendo bem feito. Óbvio que tem alguns problemas, percalços no caminho, mas a gente acha que agora a coisa já está andando melhor, né? Então o Brasil também externamente está conseguindo fazer bons acordos, está conseguindo se vender bem lá fora, e a gente acredita aí que o cenário para a Bolsa, cenário para investimento aí, que a gente chama tido como risco, seja mais benéfico aí para o médio e longo prazo no decorrer do ano, tá? Então a gente agradece muito por vocês, pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigado.